Por favor, conserve o silêncio no santuário. Aproveite este momento para meditar nas palavras de Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Estenda suas mãos para o altar. Fonte de vida, fonte de luz. Meu Deus amado, querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, entramos no teu santuário de poder e luz, pelo tanto que queremos tirar essa gente do inferno de vida em que viveram até aqui. E não foi com outro objetivo, senão com esse que nós viemos ao Rio de Janeiro hoje.
E não aceitamos a ideia de que essa noite seja mais um rio que passou na vida dessa gente. Não, 1000 vezes não, não pode e não vai ser. Porque eu duvido que o Senhor nos teria feito enfrentar os obstáculos e as barreiras que enfrentamos para chegar à tua casa no Rio de Janeiro, se fosse para fazer alguma coisa corriqueira, habitual. Não. Eu tenho certeza que há coisas grandes, o Senhor nos chamou e naturalmente nos ungiu para dar a esta gente. Então isso tem que acontecer. O homem, a mulher, a pessoa que ela era, quando cruzou por essas portas, não pode e não vai ser a mesma ao sair. Meu Pai, nós entregamos a direção de tudo que vai acontecer aqui nas tuas mãos. Que do seu início ao fim, essa reunião seja dirigida e realizada pelo teu Espírito. Meu Deus, não deixa o ser humano que existe em mim atrapalhar os propósitos do teu Espírito. Que de fato e de verdade aqui hoje no Rio de Janeiro não seja eu, mas o Senhor em mim. E quem crê diga amém. E graças a Deus pela fé. Essa é a nossa certeza. Amém? Graças a Deus. Boa noite. Tá vendo? Você que já esteve com a gente aqui um dia e pensou que ia se livrar de mim, tá vendo? Eu sou igual praga de mãe. Pega mais rápido e dura mais tempo. Deixa eu falar uma coisa importante para você, muito séria. Está para nascer bruxo, está para nascer mandingueiro, catimbonzeiro, batuqueiro, que seja capaz de tirar o talento de uma pessoa. Você sabe que talento é um presente de Deus que vem de berço. Por exemplo, não tem bruxo, não tem feiticeiro, por exemplo, que consiga tirar, vamos dar um exemplo, a habilidade do Neymar, do Messi para jogar bola. Por quê? Porque eles dois são aqueles tipos de pessoas que já vêm pronta. Não é aquele craque construído em academia, é o cara que vem pronto. É aquela coisa que vem de berço. Mas eu pergunto, se conseguirem colocar neles uma febre de 41 graus, como é que o cara doente desenvolve o talento dele? Você vê que coisa interessante? Nem todo doente está carregado, embruxado, macumbado, mas quando uma pessoa estiver carregada, embruxada, macumbada, a primeira coisa que ela vai perder é a saúde. A perda da saúde é o primeiro sintoma de uma possessão. Eu repito, nem todo doente está endemoniado, mas todo endemoniado vai ser doente. Não tem para onde correr. A perda da saúde é o primeiro sinal de uma possessão. Por quê? Porque caído, prostrado, como é que você coloca para fora o teu talento? Você concorda comigo? Você pode ser a melhor naquilo que faz, mas se você passa mais tempo em emergência de hospital do que vivendo, como é que você cresce? Então, como a saúde é a primeira coisa que o diabo tira de uma pessoa, nessa noite aqui no Rio de Janeiro, vai ser a primeira coisa que a gente vai te devolver. Amém? Então, por favor, bem rapidamente, quem está em cima não tem como, mas quem está aqui embaixo, com dor, você está sentindo uma dor aguda, seja no corpo, na alma, como a senhora que falou para mim, que entrou aqui hoje com uma dor de cabeça que só a misericórdia, você que tem um nódulo, você mulher que não tem ciclo menstrual, o que você tem é hemorragia, você sangra 10, 12, 15, 20 dias sem cessar, pede licença a quem está do seu lado e vem aqui à frente. Agora olha para mim, não vem se for na dúvida, só vem se for na fé, porque logo que eu acabar de ministrar, eu vou mandar você procurar aquilo que estava sentindo. Eu vou mandar você procurar um nódulo, vou mandar você procurar um inchaço. Repito, como a perda da saúde é a primeira coisa que o diabo causa a uma pessoa, então a primeira coisa que nós vamos devolver para você nessa noite é o seu vigor. É a sua saúde, a sua disposição. Amém? Ah, lá em cima tem 3 altares. Então quem estiver aí em cima e quiser se aproximar de um dos 3 altares, por favor, estenda as mãos para cá. E não importa se a dor é no corpo, se a dor é na alma, você que está doente, estenda as mãos aqui para o altar. Feche os teus olhos, por favor.
as feridas que o tempo não curou. Traz a cura ao meu fraco coração. Traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar. Os meus pés já não conseguem mais andar. Estão cansados. Estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será para sempre o teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, eu sou teu lar. Preciso entender que sou teu. Preciso entender que sou teu. Totalmente teu. Totalmente teu. E tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu. Preciso entender que sou teu. Totalmente teu. Totalmente teu. E tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha. Inabalável. Diga para ele: estou firmado em ti. Estou firmado em ti. Jesus, eu choro mais. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável. Estou firmado na rocha inabalável. Estou firmado em ti. Estou firmado em ti, Jesus. Com as mãos estendidas para o altar, fecha os olhos. Meu Pai, como é a saúde, a perda dela, a primeira coisa que o diabo tira de uma pessoa, então tem que ser a primeira coisa que vai voltar para ela. Porque inclusive para te buscar, meu Pai, numa fé sobrenatural como é que prega, ensina e vive a Igreja Universal, não tem como a gente separar o espiritual do físico numa igreja como a Igreja Universal, que abre os 7 dias e o dia inteiro. Como é que essa pessoa vai ter disposição para te buscar? Como é que ela vai ter disposição para cumprir as correntes? Para não faltar a uma sexta-feira sequer, a um domingo sequer, a uma quarta sequer. Porque na sua maioria, quem está comigo nesta noite, precisa desses 3 dias como nunca, e dos 3. Porque são as reuniões que levam, que remetem ao crescimento espiritual. Não tem como uma pessoa crescer contigo se ela não vem à igreja sexta, domingo e quarta. Ou seja, a busca ao Senhor, inclusive na Igreja Universal, ela é muito física. Não tem como a gente separar o espiritual do físico. Então, esse povo precisa de saúde. Esse povo precisa de vigor, meu Pai. Essa criatura precisa de disposição física. Então, pelas mãos dela, manifesta as tuas. Coloca uma das mãos na cabeça e outra no local da enfermidade. Levanta a cabeça, respira fundo. Olha para mim, por favor, pode abrir os olhos. De ponta a ponta desta igreja. Eu não sei se nesse momento nós estamos com pessoas em outros espaços, eu não sei, que eu não fui comunicado ainda. Foi? Tem? Então seja aqui na igrejinha, onde for. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, seja curado agora. Seja livre de todas as suas dores. Não precisa fazer com força. Esfrega sutilmente a tua mão no local da tua enfermidade. Pode passar as mãos aonde tem o nódulo. Pode passar as mãos aonde tem o tumor. Pode passar as mãos aonde tem a infecção, a degeneração, a insuficiência, o cálculo, o desvio, o deslocamento. Não importa o nome ou a gravidade que a medicina dá para o que você tem.
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre. Receba agora uma nova coluna. Receba agora novos ossos, novos músculos, novas veias, novas artérias. Seja livre de toda e qualquer enfermidade. E diga assim, em nome de Jesus. Diga, doença maldita. Escolheu o corpo errado. Uma única vez, diga, sai! Amém. Olha para o bispo. O nosso Deus disse, provai e vede o quanto eu sou bom. Faz tudo o que você não podia fazer. E você que há anos tem hérnia de disco, bico de papagaio, lordose, cifose, escoliose, sei lá. É tanta ose que só misericórdia. Procura as oses que você tinha, procura o tumor. Você que entrou aqui inchada, você não conseguiu fechar o fecho da calça, da saia, de tão inchada que você estava. Procura o que você estava sentindo aí agora. Procura o caroço, você que não enxergava, você que não estava ouvindo. Amém? Pode mandar esse espírito maligno embora, obreira. A gente tem uma conversa muito séria para trocar com eles mais tarde. Mas agora pode mandar embora. Procura o que você estava sentindo. E eu pergunto, quem é que foi curado agora? Levante as mãos para o bispo ver. Cadê o microfone? Tem microfone? Bispo aí? curado aqui agora. A hérnia Há sumiu 15 agora. dias com dores Aqui com o pastor Rodolfo. Qual é o nome dela? É Rita, Veio de onde? daqui do Caxambi. Entrou sentindo o quê? A dor no joelho há 15 quanto dias. 15 dias. Faz o que você naturalmente não podia fiz, fazer. já Dá um fiz. pulo aí, mulher. Dá um salto, mulher. E aí? Acabou. Melhor ou curada? Curada. Esse é o Deus que a gente serve. Aqui, bispo, a hérnia Aonde? sumiu. Aqui, bispo. Aonde? Aqui, bispo, a hérnia sumiu agora. Senhora, qual o seu nome? Maria Aparecida do Nascimento, Veio de onde? de Duque de Caxias. Entrou sentindo o quê? Hérnia de disco. A senhora entrou com dor? Procura o que a senhora estava sentindo. Procura. Não tem mais dor. Sumiu? Sumiu? Não está falando isso para me agradar, não? Não, Não é senhor. para fazer média comigo, não. Não, senhor. É na moral. Está curada. Tô curada. Graças a Deus. Hérnia de Esse é o Deus disco que e a dor gente de serve. cabeça sumiu aqui Aonde? agora, bispo. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. O nome da senhora? Rosângela, vim lá Veio de do onde? Recreio dos Bandeirantes, do Terreirão. Entrou sentindo o quê? Muita dor de cabeça e dor aqui na hernia de disco, nessa coluna aqui. Quando entrou ainda estava sentindo? Tava, Procura o que você estava sentindo aí agora. Faz toda a movimentação que não podia. Pega essa guria que está do seu lado aí pela cintura e levanta ela aí, ó. Essa aí, ó, magrinha aí. Levanta ela, vai! Levanta! Isso! E aí? tá bom. Acabou? Amém. Os ossos, ela, aqui. Aqui, ó, seu nome. Consuelo Consuelo de quê? de Souza, Veio de onde? Barros Filhos. Meu Deus, está longe de casa, hein? É muita fé, hein? Entrou sentindo o quê? Muita dor nos ossos, que eu estava sentindo há muito tempo. Parecia que eu estava com câncer nos ossos, travado em cima da cama. E quando eu cheguei aqui no culto, começou uma dor no estômago que parece que estava espremendo. Agora eu não estou sentindo mais nada. Acabou? Acabou, Diminuiu ou graças a sumiu? Deus. Sumiu. Ainda tem igreja em Barros Filho? Universal? Tem, na Brasil. Tem? Tem. Que legal, tá aberto até hoje? Tá, Deu fruto lá? deu. Eu fiz esse núcleo aí quando eu era... É, Aquele tempo que eu era um pouquinho mais jovem. Barros Filho? é. Que Deus abençoe. Quem mais? Há um Aqui, ano bispo. chorando com dores no joelho aqui, bispo. Aonde, Rodolfo? Quem? Eu choro a noite toda. Não, a com senhora dor no chorava. joelho. Não, a senhora não chora, a senhora chorava. Amém. Seu nome? Aldira, Veio de onde, mulher guerreira? Tijuca. Que isso, aonde? A dor no joelho. Não, Tijuca, a senhora mora onde na Tijuca? Pra Sanspena. Que isso, a senhora é da minha vizinha, eu sou da Tijuca. É, Como é que a senhora tá? eu tô bem, porque... Entrou sentindo o quê? Mancando. Bate o pé com firmeza aí. É esse aqui, essa perna aqui, ó. Não podia nem mexer. Tá bem agora? Tô bem, graças Livre? a Deus. Graças Esse é o a Deus que a gente amém. serve. O nódulo sumiu, bispo. Aonde? Olha aqui, essa moça aqui, ó, seu nome. Karine, Chegou de onde? Benfica. Benfica, entrou sentindo o quê? Muita dor nos dois seios. Dor nos seios. E você tinha nódulo? Bem pequenininho. Perceptível. Se tocasse, sentia. Procura o que você estava Não tem sentindo. mais. Sumiu. E você está chorando por quê? De alegria. Tá com saudade da dor? E agora, como é que tá? Sumiu. Livre! Aí o nódulo no seio da moça sumiu. Ó. Aí, agora, na hora. Ali a mulher levantando a mão desesperada ali, querendo falar. Câncer desapareceu aqui, Aqui, ó, a bispo. mulher querendo falar aqui, correndo aqui, ó. Que Essa houve, dona aqui, ó, ela tá igual guarda de trânsito, ó. Seu nome? Adriana, Entrou sentindo o quê? eu estava com uma dor enorme, um calo no pé, fui na patologia, fiz e mesmo assim a dor era insuportável. Eu vim pela fé. E agora? E eu não conseguia colocar o pé no chão e agora eu tô, ó.
Acabou? Acabou. Só mais 2 e a gente vai Graças acabar. a Rodolfo, cadê você? Quem é Rodolfo? Cadê teu microfone, Rodolfo? Do lado. Aqui, bispa. Curada aqui. A dor que ela sentia na cabeça aqui desapareceu. Qual é o nome dela? Tinha 3 semanas que eu não dormia, eu sentia Veio muito. de onde? Da Chatuba, Caju. Da Chatuba? Caju. Entrou sentindo o quê? Muita dor de cabeça. E agora? Tem 3 semanas que eu sentia, eu tô curada. Acabou? Tô sentindo. Esse é o Deus que a gente serve. Aqui, ó. A muleta por aqui favor, erguida aqui. na mão do Aqui, pastor. senhora, aqui, ó. De quem é isso aí? É dela, bispo. Seu nome, senhora? Seu nome? Nilda. Veio de onde? Eu venho da Zona Sul, A senhora estava andando com isso aí por quê? porque eu tive um problema no ano novo, passei o ano... Bota pertinho da boca dela. Passei o ano novo no hospital, fiz a cirurgia, fraturei a bacia e o fêmur e a parte do lado direito todo. Mas agora estou bem, já nem andava. A senhora entrou aqui hoje apoiada nisso. Tô A aqui. senhora não conseguia andar sem isso. Não Solta posso. o altar, por favor. Anda aí no meio do povo, normalmente. Anda. Anda, senhora. Anda. Anda sem as muletas. Olha aí, ó. Para ficar provado que a época dos milagres não passou. Há mais de um ano aqui, bispo. Hã? Há mais de um ano com problemas no nervo ciático. Esse vai ser o último. Seu nome? Bianca, Veio de onde, Bianca? Alcântara, Alcântara, terra boa. Do outro lado da poça. do outro lado da poça. E aí, como é que você estava? Eu há mais de um ano sofrendo com dor no ciático. Cheguei aqui, eu estava bem. Quando eu sentei, estou aguardando, começou a me dar dor, muita dor. Aí agora não podia abaixar, não podia fazer nada. Faz Ó, tudo que você não tô podia me- aí. Toda a movimentação que você não podia. Não Acabou? estou sentindo nada. Esse é o Jesus vivo que a gente serve. O câncer Agora, acabou. olha só. Qual é o nome dela? Camila, O que houve com você? quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muita dor na parte do útero, que eu fui diagnosticada com câncer. Quando eu botei o pé aqui que começou a oração, se eu apertasse, eu sentia dor, e era uma queimação. E eu, depois da oração, não senti Mas mais você agora nada. vai precisar renovar uma biópsia para glorificar Jesus. Amém. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Presta atenção. É que não dá mais para colocar a sua história na Bíblia, mas vai ficar registrado. O registro da cura de novas mulheres hemorrágicas. Presta atenção. Qual é a mulher aqui que diz assim, Bispo Guaraci, eu não tenho ciclo menstrual, o que eu tenho é hemorragia por causa de miomas ou endometriose. Faz assim para o bispo ver. Levanta as mãos. Assim. E quem é que em caráter extraordinário entrou aqui hoje exatamente num desses períodos em que você já está há muitos dias sangrando? Inclusive você veio para cá devidamente preparada para não perder, porque você está sangrando. Faz assim para o bispo ver. Obreiras, pegue nas mãos das pessoas que entraram aqui sangrando. A senhora entrou aqui sangrando? Entrou aqui sangrando? Qual o nome da senhora? A senhora está usando esse aparelho aí para quê? Da pressão. Além da pressão, a senhora tem hemorragia. Sim. A senhora me perdoe a indiscrição. Já está sangrando há quantos dias? Tem mais de 15 dias. A senhora crê que Deus é comigo? Que Ele honra o que eu faço? Sim. Obreira, delicadamente, vá com ela ao sanitário. Se Deus é comigo e a senhora crê nele, não vai cair uma gota. Hoje, o sangramento está sendo estancado aí agora, não vai cair uma gota. Quem mais está nessa situação? Faz assim para o bispo ver. Não, eu quero que entregue na mão de Aqui, uma ó. obreira. Aqui, bispo. Não, eu não quero homem, eu quero uma obreira com a pessoa, não é homem. Aqui, Aí eu ó. vi um pastor levantar a mão, eu quero uma obreira com a pessoa. É o teu caso? Qual o seu nome? Natália, Qual é a sua idade? 26. Me perdoe, você já está sangrando há quantos dias? Já tem meses. Tem fé? Crê que não vai cair nada, porque não vai cair nada se você crer. O meu Jesus que estancou a hemorragia daquela mulher há 2000 anos atrás, Ele estanca a sua agora. Amém. Você crê? Então, essas duas senhoras e as outras, depois procurem a gente. E se você diz assim, bispo, eu só posso saber se eu fui curada fazendo novos, o que você vai fazer? Os exames e vai trazer para o bispo Gonçalves aqui. Aproveita, já entra firme na corrente da água, sem quebrar, sem cessar, e já traz para ele o testemunho. Amém? Olha para o bispo. Repito, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ser livre de todas as suas enfermidades, ser livre de todas as suas doenças, e começa a procurar os seus pastores para dar o testemunho. Amém? As obreiras que forem com as senhoras, quando voltarem, procurem por favor o bispo Alaura ali no cantinho, e se aconteceu, então eu quero trazê-las para conversar comigo. Amém? Quem tem certeza da vitória?
Então agora pode voltar ao seu lugar, porque a gente tem um assunto muito sério para trocar com você agora. Amém? Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim na fé, estou firmado, inabalável. Estou firmado em ti, Jesus. Eu choro mais. Você, o choro pode, com força e fé, vai. Estou firmado na rocha, inabalável. Estou firmado em ti. Amém. Pode tomar assento, por favor, para você não cansar, porque hoje é uma noite de batalhas. Amém? Deixa eu falar uma coisa muito importante para você, e eu preciso que esteja todo mundo sentado, em completo espírito de aprendizado para com as coisas de Deus, sabe, de atenção ao que a gente vai falar, porque entenda, a pessoa pode ter um demônio em cada fio de cabelo, como a maioria de nós tem, e ela se liberta pela palavra, como aconteceu comigo. Quando a palavra entra, quando ela encontra espaço no solo do coração, ela dá fruto, e o fruto é a libertação. Então eu digo para você sem medo, que não tem momento mais sagrado dentro de uma reunião do que o momento da palavra. Entenda, bispos e pastores não são genitores de milagre. Ah não, bispo, não, nós somos parteiros. Mas como é que a gente vai fazer o parto de alguém que não está grávido? E quando é que uma pessoa engravida do milagre, e principalmente do milagre da libertação? É nessa hora. Por isso que esse horário, dentro da reunião, é um horário tão visado pelo diabo, e que ele tenta tanto desconstruir. Você pode observar, tem gente que chega na igreja quietinha, você já notou? A gente começa a pregar, parece que dá um comichão nela, ela começa a falar, se mexer. A criança entra quietinha, na hora da palavra ela chora, você já notou? Há uma resistência do diabo para com este momento, sabe por quê? Porque o diabo quer que essa noite para você seja mais um rio que passou na sua vida. Então que ele não conte com a sua ajuda. Dê atenção ao que a gente vai falar, porque entenda, desde que o Senhor Jesus implantou esse trabalho poderoso, porque o trabalho da Igreja Universal, entenda, quem implantou foi Jesus. Esse trabalho de curar e de libertar não foi coisa que o Bispo Macedo inventou. O Bispo Macedo só colocou em prática aquilo que dentro da palavra ele viu que era a vontade do Senhor Jesus. Mas você vê que desde que Jesus passou por esse mundo, o diabo tenta desmoralizar, e ele tenta desconstruir, e ele tenta marginalizar o trabalho de libertação. Para quê? Para que das duas uma, ou ele consiga te convencer que ele não existe, e tem gente aqui olhando para mim com certeza que pensa isso. Eu já ouvi pessoas comentando que quem inventou o diabo foi o Bispo Macedo, para apavorar os ignorantes que não têm conhecimento das coisas. Eu já recebi esse tipo de comentário mal criado na internet. Quem inventou o diabo foi o Bispo Macedo e vocês da Igreja Universal, para apavorarem os ignorantes que não têm conhecimento. Então, das duas uma, ou o diabo quer te convencer que ele não existe, ou ele vai tentar te convencer que ele existe, mata, rouba e destrói a qualquer um, menos a você.
Por quê? Porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que você. E ele conhece como ninguém a mais prática e gloriosa receita de libertação que existe no mundo, que é aquele texto de Tiago que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele... Mas como é que alguém vai resistir a alguma coisa que não existe na cabeça dela ou que ela não acredita que esteja nela? Por exemplo, existem vários sintomas parecidos com o da gripe, mas nem sempre é gripe. E geralmente você não se medica contra a gripe, a não ser que tenha certeza que está. Como é que alguém vai resistir ao diabo se está convencida de que ele não existe? Como é que alguém vai resistir ao diabo se estiver convencida que ele existe, mata, rouba e destrói qualquer um, menos ela? Você me perdoe falar assim, mas é um fato. Você sabe que tem gente que já perdeu tudo nessa vida, sim ou não? Perdeu casa, perdeu marido, perdeu bens, perdeu o referencial, perdeu o chão debaixo dos pés. Ela só não perdeu a pose. Sim ou não? Você sabe disso? Que tem gente que infelizmente não bastasse o fato dela ser muito carregada, ela ainda é naturalmente muito orgulhosa. E ela consegue andar de salto alto, no fundo do poço. Tu já pensou? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Você sabe disso. Minha avó Julinha falava isso. Vocês não conheceram minha avó Julinha não, né? Minha avó Julinha falava que tem gente que come gabiru do lixão e arrota caviar. De tão metida que ela é. Ela come gabiru do lixão, ratazana do lixão, mas arrota o quê? E com isso ela consegue andar. De salto alto aonde? Na lama. Ela consegue andar de salto alto no fundo do poço. E mesmo a vida dela mostrando que tem alguma coisa errada, ela não se rende. E por que eu estou falando isso? Porque eu não estou fazendo culto só para você. Tem milhões de pessoas me assistindo na internet agora. E algumas delas não estão aqui exatamente por causa desse orgulho. Não, eu não preciso ir lá. A sexta-feira na Universal não é para mim. Mas olha a sua vida como é que está, fulana. Se você chega para ela e diz assim: me perdoe, a tua vizinha da esquerda, qual é o problema dela? Ela ainda faz assim com a mão. Ih, aquela ali está infestada. E a da direita? Possuída. E a vizinha do andar de cima? Carregada. E a do andar de baixo? Embruxada. Mas e você que está com uma vida igualzinha a delas? Eu não. Eu tenho Deus comigo. O que está me faltando é um pouquinho de sorte. Tem ou não tem gente assim? E ainda bota a mão nas cadeiras assim e fala: imagine se eu, Maria Rita Souza de Albuquerque Alcântara Schmidt, ia ter demônio. É mentira ou é verdade? Quem é que conhece alguém assim, hein? Faz assim para o bispo ver. Quem conhece? E essas pessoas, olha para o bispo, facilitam a obra do diabo na vida delas. Porque das duas uma: ou elas rechaçam, ou elas rejeitam, ou elas desprezam a sexta-feira na Igreja Universal, elas não vêm, ou infelizmente, me perdoe, elas vêm como muitos de vocês estão aqui. Vêm, mas vêm com o coração trancado, numa preocupação de provar para si mesma que está bem, sabendo que não está. Porque quando o orgulho se estabelece numa pessoa, você sabe o que é fundamental para ela numa sexta-feira? Vem cá, vem cá, vem cá, dá a mão aqui, vem cá, dá a mão aqui. Bispo Gonçalo, o senhor ajuda a gente aqui? Bispo Gonçalo vai falar: em nome de Jesus, sai. Agora? Em nome de Jesus, sai. Ai, aleluia. Ela fala assim: aleluia. Aí quem está do lado fala assim: mas aleluia pelo quê? Eu não manifestei. Você me desculpe, que besteira. Você me perdoe. Pior do que manifestar com um demônio aqui
num lugar onde tem gente habilitada para cuidar de você. Porque entenda, a gente ainda tem que comer muito angu, né, Bispo Gonçalves? Para atingir a condição de igreja perfeita de Jesus, né? Falta muito para a gente, não falta? Mas tem uma coisa que a gente faz aqui. A honra e a glória é toda do meu Jesus. Mas eu preciso falar isso. Que existe uma coisa que a gente faz aqui como não é feita em nenhum outro lugar. Que é mostrar a porta de saída para o diabo e seus demônios. Amém? Sim ou não? Então não há o que temer. Se acontecer de você passar mal, sempre vai ter um de nós por perto e a gente sabe o que fazer para te ajudar. Por favor. Um dia Jesus disse assim para os discípulos: crede em Deus e crede em mim também. Eu queria pedir isso ao povo carioca nessa noite. Posso pedir? Por favor, quem está em cima, quem está aqui embaixo, crede em Deus e creia em nós também. E se joga, se lança espiritualmente falando nas nossas mãos, porque a gente sabe o que fazer para te ajudar. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Um trabalho de bruxaria, uma praga rogada, uma maldição hereditária, um ritual de magia negra, cigana, um ritual quibaio feito nas florestas de Cuba, da Venezuela, que são os feitiços mais pesados do mundo, pior até do que os da África. Tudo isso coloca um demônio dentro de você, mas não mantém esse demônio dentro de você. Entenda, existem espíritos malignos atuando em algumas pessoas hoje, que eles não estão mais nela pelo feitiço feito. É como o Espírito Santo. O Bispo Gonçalves pagou um preço para receber o Espírito Santo, mas o preço que ele paga para mantê-lo é maior ainda. É impressionante. O preço que a gente paga para receber o Espírito Santo é um. O preço que a gente paga para não perdê-lo é infinitamente maior. O preço que se paga para um demônio entrar na vida de uma pessoa é um. E o preço que se paga para ele manter é outro. Saiba que o que mantém demônio dentro de uma pessoa não é o que fizeram contra ela. É o que ela vem fazendo contra si mesma. Quando? Quando deixa o orgulho tomar o seu coração. Enquanto você não vencer o orgulho, você não vence o diabo, porque vencer o orgulho é vencer a si mesmo. Enquanto eu perdi para o Guaraci, eu perdi para o inferno. No dia que eu venci o Guaraci, eu venci o diabo e seus demônios. Ou seja, no dia em que eu venci o meu orgulho e me rendi numa sexta-feira, lá na igrejinha da Tijuca, da Major Ávila. E como é que foi? Eu peguei na mão de duas velhinhas, tadinhas, e quase quebrei as mãos delas. E eu disse assim: Senhor, eu estou aqui para o que der e vier. Se eu vou manifestar ou não, não é essa a minha preocupação. O que eu quero é ser feliz, eu não aguento mais. Então, se esse é o preço que eu tenho que pagar para ser feliz, faz uma faxina aqui agora. Fechei os olhos e deixei Deus trabalhar. E hoje, 37 anos depois, eu estou aqui podendo te ajudar. Amém? Vai ser muito rápido e logo depois disso eu vou entrar em oração. Mas presta atenção, por favor. Nesses 4 minutos e 25 de um filme que aconteceu no ano de 1995. O que fala esse filme, Bispo Guaraci? Ele fala de uma chacina. E depois de uma chacina interrogaram várias pessoas, julgaram várias pessoas e chegaram à conclusão de que uma determinada pessoa seria menos provável autora do crime. E na última cena do filme a gente descobre a realidade. E isso infelizmente está acontecendo com muitos de vocês, porque o diabo trabalha para isso. Preste atenção, por favor, solta aí. Tudo começou em Nova York há 6 semanas. Um caminhão carregado de peças de armas foi sequestrado em Queens. O motorista não viu ninguém, mas alguém se denunciou. Ele ouviu uma voz. Às vezes é o bastante. Quem é você? Agente Jack Byer, do FBI.
Quantos mortos? Até agora 15, mas estão tirando outros corpos da área. Alguns sobreviventes. 2. Um deles está na sala principal, mas ainda está em coma. O outro está no grupo. Amém. Pode acender a lâmpada para mim, por favor. Pode acender as lâmpadas para mim, por favor. Você vê coisa forte. Mataram várias pessoas foram presas, interrogadas, julgadas. E esse aleijadinho também foi. Só que ele conseguiu tirar de cima dele todo tipo de desconfiança por causa da deficiência. Não pode ter sido ele que atirou porque não tinha a empunhadura necessária para isso. Foram várias coisas. E na metade do filme ele deu uma dica. A grande artimanha do diabo é convencer o mundo de que ele não. E depois, com uma montoeira de gente foi presa, acusada, condenada injustamente, ele mostra quem ele realmente é. O assassino era ele. Ele era o verdadeiro? Então quem é o verdadeiro assassino dos teus sonhos? Não é a fase, não é a crise, não é a falta de sorte. Não, bispo, está ruim para todo mundo. Pelo amor de Deus, acorda. Porque se você é alguém que tudo que pode dar errado com alguém está dando errado com você, saiba, existe um mal por trás disso. E fica mais fácil para esse mal continuar aí, perpetuado aí. Se não bastasse ele trabalhar para convencer que o mundo não existe, ainda conseguir ter um aliado dentro de você chamado orgulho. Repito,
Um inimigo pode colocar um demônio em você, quando você está desprotegida, com bruxaria, com inveja, com feitiçaria. Mas só você é capaz de manter ou tirar o mal de dentro de você. Então eu queria agora convidar, e queria convidar para vir aqui à frente, aquela pessoa que diz assim: bispo, a ficha caiu. Hoje eu entendi que realmente a vida que uma pessoa leva revela quem está dentro dela. E olhando para a minha vida, bispo, não importa, 10, 15, 20 anos de igreja, às vezes até achando que sou batizado com o Espírito Santo porque falo em línguas, mas só eu sei quem eu sou na calada da noite. Insônia, depressão, vultos, vozes, desejo de suicídio, automutilação, desmaios, ataques, vícios inveterados, pânico, medo, ansiedade. Vive dentro de uma casa que tem mais remédio do que comida. E você diz assim: e hoje, bispo, a ficha caiu. Porque, com todo respeito, senhores e senhoras, não dá para esperar mais 20 anos, né? Não dá para esperar mais 15 anos, principalmente você que tem muito tempo dentro da Igreja Universal. E a tua vida não chama atenção para Deus de quem está à tua volta. Então, o que eu falei aqui hoje serve para você, serve para aquela senhora, filha de santo, que eu atendi pela primeira vez hoje, mas em quem a ficha já caiu, porque ela chegou aqui cedo, me deu uma lista de apetrechos que deram a ela e a filha, para renovar um espírito que ela disse que não quer mais. Ela falou para mim: bispo, eu estou numa briga com a minha filha, porque nós dois servimos dentro da mesma casa. Ela quer continuar servindo os espíritos e eu não, porque eu já me dei conta. Ah lá, coloque em tela cheia, por favor. Ela me entregou isso aqui na mão agora, lá, o valor de R$300 e uma lista de apetrechos para se comprar, para se fazer a renovação de um bori, de um ebó, de um trabalho. E ela falou: bispo, eu estou lá, minha vida é um inferno, bispo, a minha vida não muda. E eu dedicada aos espíritos. Então eu saí lá da zona norte do Rio hoje, eu vim lá do Catumbi para buscar socorro. Manifestou aqui com uma legião de demônios no atendimento, mas está livre. Não teve medo, não teve vergonha de se expor na frente das pessoas. Ela disse: bispo, a minha alma está gritando por socorro, eu quero ajuda. E eu já entendi que, infelizmente, o que está em mim não é um anjo de luz. Eu pensava que era. Hoje eu sei que é uma coisa ruim, porque a minha vida não anda. Mostra aí as fotos dela, por favor, só as que tem ela, para a gente privar a imagem das outras pessoas. Olha ela lá, ó, no meio das pessoas com quem ela dividia um espaço na terreira. Olha lá, ela manifestada. Ela trouxe para mim uma lista de fotos, uma lista de apetrechos. Olha lá, essa senhora aí, ela está sentada no meio de vocês, mas ela chegou aqui hoje com a cara, a fé e a coragem e disse assim: bispo, a minha alma está gritando por socorro. Amém? Falei: então a senhora bateu no lugar? Bateu na porta? Bateu na porta certa. Se não tivesse mais ninguém aqui dentro, se essa reunião hoje tivesse resumida a uma pessoa, já teria valido a pena a minha viagem até aqui, por essa alma que hoje a gente está conquistando para o reino da luz. Amém? Então eu queria convidar para vir aqui à frente, você que diz: bispo, hoje foi um dia daqueles que parece que só tinha duas pessoas aqui dentro, eu e o senhor. Porque eu confesso, bispo, eu passei até aqui tapando o sol da peneira. Olhando para a minha vida, é impossível que não haja um mal nela de tão amarrada que está. E confesso, bispo, que o meu maior inimigo até aqui fui eu mesmo. E se para me libertar dos demônios eu preciso me libertar do orgulho, então eu quero me libertar do orgulho, porque eu reconheço que eu sou orgulhosa. Vem aqui à frente, por favor. Pede licença a quem está do seu lado e vem aqui diante do altar. Porque eu não quero ir embora daqui com a impressão de que vim fazer mais uma reunião e que a tua vida continuou do jeito que estava. Porque entenda, Deus não levantou a gente, bispo Gonçalves, para expulsar demônios. Deus levantou a gente para libertar pessoas. Aí em cima também, por favor, se dirija aos altares aí de cima. Deus nos levantou como libertadores, não expulsadores de demônios. Porque entenda, esses demônios que a gente vai mandar embora agora, saiba, eles vão sair, mas eles vão voltar. E se eles não encontrarem alguém em você mais forte do que eles vão entrar de novo com outros 7 e o teu último estado será pior do que o primeiro. É isso que eu não quero levar comigo. A impressão de tempo perdido no Rio de Janeiro. Amém? Quem me entendeu direitinho? Então, repita comigo: eu
Me liberto do diabo. Venço o diabo. Quando venço, a mim mesma. Diga, enquanto eu perder para mim, perco para o inferno. Diga, quando eu me vencer, eu venço o inferno. Amém? Pode vir para cá, pode chegar mais para frente. Chega mais para cá, pode chegar mais pertinho. Isso, e podem vir. Repito, enquanto você perder para o teu orgulho, porque o orgulho faz o que contigo? Ele te rouba a capacidade de reconhecer que você está no fundo do poço e de levantar as mãozinhas de lá gritando socorro, como a senhora fez hoje. Chegou aqui cedinho, falou, bispo, pelo amor de Deus, me atende. Eu vim só para isso, para conversar com o senhor e dar um basta nessa situação. Amém? E o engraçado até que ela é minha vizinha, se eu estivesse lá ainda onde eu morava, né? Ela mora no bairro do lado do meu, pertinho de onde eu fui nascido e criado, lá na Tijuca. E ela veio decidida a uma vida nova. Eu pergunto para você, é o teu caso, né, rapaz? Como é que é o teu nome? Você se importa de falar? De se expor ou não? Chega aqui pertinho do altar. Como é que é teu nome? Davi. Faz quanto? 2 dias? Há uma semana atrás, até uma semana atrás, você era o quê? Bruxo. E você decidiu abandonar a bruxaria e vir aqui hoje, por quê? O que aconteceu? Eu vi o programa na TV, já vim algumas vezes aqui, mas não tinha interesse de me libertar, sempre alguma coisa vinha. Mas hoje eu vim aqui com uma decisão, só sair daqui com ela. Qual a sua idade? 32. 32 anos. Você ficou na bruxaria há quanto tempo? 12 anos com a minha mãe. 12 anos com a mãe. E assistindo um vídeo nosso da igreja, você decidiu que não quer mais. Não quero mais não. Você decidiu mudar de lado. Positivo. Isso aí. Amém? É isso aí. E ele vai arrebentar. Foi outro que chegou aqui cedinho também pedindo atendimento, disse, bispo, 12 anos de bruxaria, mas a ficha caiu. Não dá mais para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu quero a luz. Amém? Eu quero a luz. E ele vai sair daqui com a luz. Vai ou não vai? Estenda as suas mãos aqui para dentro. Ó, olha para o bispo. Por 3 minutos. Quantos minutos? Eu vou desligar o meu microfone. Por quê? Porque tem coisas que não dá para fazer em teu lugar. Eu vou ministrar a sua libertação. Mas a retirada do orgulho de dentro do peito e a humilhação diante de Deus é uma coisa que tem que partir de você. Essa é a única oração que eu não posso fazer por você. Eu não posso me humilhar por você diante de Deus. É você que vai fazer, você vai se render. Meu Deus, me perdoe pelo tempo em que eu passei com meu coração endurecido, me fazendo de cega para uma coisa real, porque eu vejo o mal na minha vida todo dia. E eu queria me convencer de que eu não tinha esse mal. Seja sincero comigo, quem é que chegou a dizer aqui muitas vezes que a sexta-feira aqui não é para você porque você não precisa? Faz assim, faz assim, olha aí. Eu sei que tem gente que está aqui hoje por causa do evento que está sendo feito. O aniversário da igreja, por exemplo, o bispo Gonçalves anunciou, o bispo Guaraci, que Deus usou e unge como especialista em libertação, vai estar aqui. Mas a gente sabe que no dia a dia, uma boa parte de vocês não vai à Igreja Universal sexta-feira. É mentira, é verdade? Você vai? Você vai? Você não tem cara de quem vai. Não, me desculpe falar assim, mas você tem cara de quem não vai à igreja sexta-feira. Você vai? Aí, tá vendo, bicho? Ela não tem cara de quem vai, e não vai mesmo não. Por quê? Porque você achava que não precisava. Mas você também achava que não precisava. Sexta-feira não é para mim, sexta-feira é para gente perturbada. E como é que está a tua vida? E como é que está a tua vida? E como é que está a tua vida? Atribulada. Posso falar? Um caquinho. Em frangalhos. Você está chegando quebrada. Mas vai sair erguida. Amém? Estenda as mãos para cá, por favor. Fecha os olhos. E 3 minutos. Para você jogar as cartas na mesa com Deus e reconhecer que você precisa de socorro. Entenda, se você se despir do seu orgulho, nós conseguimos te vestir de luz. Faça isso, por favor, agora. É você e Deus e mais ninguém.
Os obreiros, por favor, não orem ninguém, a não ser em caso extremo de alguém manifestar de outra sorte, por favor, não toquem em ninguém. Deixem Deus trabalhar, por favor. Chama o chefe, pode trazer aqui. Se manifestar, chama o chefe, pode trazer aqui. Eu acho que o que você falou para Deus até aqui já bastou. Estenda as mãos para o altar. Fecha os teus olhos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, eu então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão. Diga para ele: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Coloque a mão direita na sua cabeça, a esquerda no coração. Levante a cabeça, respire bem fundo. Aqui, lá na igrejinha, onde for, faz silêncio, por favor. Psss. Nesse exato momento, os olhos de Deus que passam por toda a terra estão olhando para dentro de você. E quando há sinceridade e a pessoa fica despida do orgulho, Deus dá um mergulho profundo na alma dela e puxa para fora tudo que não presta. Faz silêncio, por favor. Meu Pai, aonde há sinceridade e o orgulho foi removido, o Senhor sabe. E o Senhor é obrigado a ajudar esta pessoa. Então agora mesmo, dá um mergulho profundo na alma desse povo. E onde houver um espírito contrário ao teu, fazendo ela sofrer, todos os gritos de dor que ela deu na alma, quem tem que dar é Ele. Agora, todas as castas, manifesta gritando aí. Já! Isso! Não pode ficar um na toca, não pode ficar um escondido. Todas as castas do inferno que ocupam dentro dela um lugar que tinha que ser só do meu Jesus, para fora. Segura, obreira, segura. Agora, já. Isso. Isso. Cada uivo, cada grito de dor que essa criatura deu na alma até aqui, quem vai dar é você, espírito maligno. Aquele que vem de berço, aquele que entrou por uma maldição hereditária, aquele que entrou por uma praga rogada, por uma maldição lançada, proferida. Todas as falanges do inferno que até aqui ocuparam dentro dela um lugar que tinha que ser só do meu Jesus, para fora. Agora, já. Deixa amarrado aí todos eles. Chama o chefe e deixa amarrado.
Chama o comandante das falanges e deixa amarrado aí agora. Aquele espírito maligno que vem com ela e quando chega aqui, fica lá fora esperando ela sair para pegá-la de volta para fora. Agora, já! E diga comigo: Senhor Jesus, eu me despi do meu orgulho. Agora eu quero a minha vitória contra o inferno. Diga: do mais forte ao mais fraco, do maior ao menor, onde tiver a pata do diabo na minha vida, arranca para sempre. Diga: em nome de Jesus. Atira a mão para o alto e diga: sai! E não volte nunca mais. Respira e diga: pela fé eu tomo posse. Olha para o bispo. Você venceu a si mesmo? Você conseguiu dizer não para o teu orgulho? Você conseguiu jogar a sua vaidade fora? Você conseguiu jogar a sua arrogância fora? Então hoje você venceu o inferno. Hoje o domínio que o diabo tinha sobre você chegou ao fim. E para a honra e glória do nosso Deus começa uma virada de página para você. Em nome do nosso Deus. Amém? Olha para o bispo. Respira bem fundo. Olha para o bispo. É? Que coincidência, porque eu também não vou com a sua cara. Ficou tudo certo. É ou não é, pessoal? Olha para o bispo. Você que está livre, leve, está bem. Está? Vai voltar para o seu lugar. E aqui na frente, eu queria que ficassem só os pastores e os obreiros, com todos os espíritos malignos que estão manifestados. Aí embaixo, não aqui em cima. Aqui em cima, deixa só esse valentão aqui que diz que é forte e não sai. As demais pessoas podem voltar para o seu lugar com muita fé. Amém, gente? Pode voltar para o seu lugar. E aqui na frente, só os pastores e os obreiros com todos os espíritos que estão manifestados. Chama o chefe, destrói as obras dele e liberta esta pessoa. Mas não manda embora não. Não manda embora de qualquer jeito não. Chama o comandante das falanges, quebra a força deles e liberta esta pessoa. Amém, gente? Fogo do diabo da cabeça. Quem manda fogo santo, meu Jesus, com força. Fogo do diabo da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Mas o diabo é um bicho atrevido, bicho maldito, todo cheio de ilusão. E todo aquele que fizer sua vontade e vai cair, ainda perde a salvação. Fogo no diabo da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Com fé. Fogo do diabo da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Amém. Quem aí reconhece que todo o sofrimento que você teve em vida foi um maldito desse que te causou? Quer dar o troco? Estenda as mãos para cá e diga: Jesus, envia fogo para queimar todas essas legiões, para destruir toda essa força espiritual do mal. Diga: queima. Diga: queima. Com mais força, queima toda obra de bruxaria, de mandingaria, toda obra de magia negra, toda a força espiritual das trevas, no corpo, na alma, no espírito, na casa, na família delas, na minha também. Diga: queima. Em nome de Jesus. Obreiros, pastores, pode libertar. E por favor, olha para mim. Depois que libertar, deixa todas elas aqui enfileiradas para a gente abençoar. Não devolve elas aos seus lugares não. Deixa aqui me esperando. Amém, gente? Seu nome garante a vitória, Jesus. Garante. Garante a vitória. E o teu nome garante a vitória, Jesus. Garante. Garante a vitória. Eu fui comprado por um preço. Eu fui comprado por um preço. E esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Seu nome
vitória. E o teu nome garante a vitória, Jesus. garante a vitória. Garante a vitória. Seu nome. Teu nome garante a vitória, Jesus. Garante. Garante a vitória. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Por favor. Levanta a cabeça dele. Seu nome. Exu da caveira. Exu caveira maldito. Quantos tem contigo aí dentro? 180 mil. Quantos? 180 mil. Quem é o chefe? Quem comanda a coroa dele? Quem tem um trono fincado aqui na coroa dele? Quem é? Exu 7 aconselhada. Exu 7 aconselhada. Quando foi que você entrou nele e como entrou nele? Aos 13 anos. Que idade ele tinha? Aos 13. Qual foi a porta de entrada? Como é que você chegou nele? A família dele levou ele. A família te ofereceu? Sim. O que você pediu junto com a alma dele? Sangue humano. Sangue de quê? Humano. Te deram? Deram. Sangue de quê? Sangue humano. De quê? Criança, adulto, de quê? Adulto maldito. Quando foi feito esse trabalho? Aonde foi feito? Aonde foi feito esse ritual? Cemitério do Catumbi. Escuta isso. No cemitério do Catumbi, o espírito maligno pediu à família desse rapaz, a alma dele, e não bastasse a alma do rapaz, pediu sacrifício humano para poder guardar entre aspas a vida dele. Você imagina como é que está a vida desse rapaz? O que você quer levar dele? Fala. Tudo. Qual é o teu grande objetivo com ele? Levar ele pro inferno junto com o pai que eu levei o pai O dele. que mais te interessa nele? Alma. Hã? Alma. Você não tem interesse em mais nada? Só ele. Sua alma? Ele que tá me incomodando. Quer dizer que o teu prazer é a alma. Alma. Você não quer a juventude dele, não quer a saúde, a única coisa que você quer? Eu já levei tudo. É a alma. Tudo alma. Se ele partisse hoje, partiria com quem? Comigo. Hã? O teu objetivo é esse? Claro. Que esse rapaz morra sem salvação, né? Sim. Agora me responda uma coisa. Quem é o verdadeiro comandante desta alma? Aquele que deita e levanta com ele todo dia. Exu 7 encruzilhada. Com todas as tuas forças quebradas. Traz o comandante da falange. Traz o chefe da cambada. O que diz que não sai. O que diz que é patrono dessa alma. O que tem um trono fincado na coroa dele. Rápido. Já! Levanta a cabeça dele. Levanta. É você o comandante das falanges? Sim, maldito. Sim, maldito. Você chefia quantos aí dentro? 180 mil. Hã? 180 mil. 180 mil. Você não quer perdê-lo? Não. Fala. Não. O que ele causou em você quando ele decidiu vir para cá hoje? A decisão dele causou que reações no inferno? Revolta. Hã? Revolta. Se você pudesse... Até ele olhar tua cara na televisão. Hã? Pode te dar a hora que ele foi olhar tua cara na televisão. Quantas pessoas na família dele estão sob o teu domínio? Todas. Quantas? Todas 20. Se todas as 20 partissem hoje, partiriam sem salvação? Todas, certeza, todas As certeza. 20 estão nas suas garras? Sim. Me responda uma coisa. Qual foi o último grande serviço feito na intenção desse rapaz e quanto te pagaram pelo chão? Eu quero saber o pagamento pelo chão. Esquece os apetrechos. Eu quero saber só o pagamento do chão. Em dinheiro, quanto te deram? Quanto? 240 mil reais. Aonde? Aonde foi feito? No terreiro, hein? Tá vendo? Isso é uma das coisas que mais me entristece. Eu fiz questão de perguntar por quê. Porque nós que viemos de lá, sabemos bem como isso funciona. Não bastasse a lista de apetrechos que o diabo dá, em todo grande ritual tem um procedimento chamado pagamento pelo chão. Guarda bem isso na sua cabeça. Pagamento, que na realidade não é pagamento pelo chão, é o pagamento pessoal ao bruxo, à bruxa. A pessoa que fez o trabalho para perpetuar o sofrimento desse rapaz, deu 240 mil reais ao diabo. Você imagina a tristeza que eu tenho, que eu sinto, quando, por exemplo, eu vejo uma pessoa que foi curada na igreja, que foi liberta na Igreja Universal. E quando a gente fala de dízimos e ofertas, que tem base bíblica, a pessoa olha para a gente de nariz torcido, e algumas inclusive, levantam na hora da oferta e vão embora, deixando a gente falar sozinho. Aí você entende agora o que a Bíblia quer dizer quando diz
que os filhos das trevas em sua geração são mais hábeis que os filhos da luz. Você vê que a pessoa que trabalha a serviço do diabo tem para o altar do diabo uma disposição que os filhos de Deus não têm para o altar de Deus. É muito triste isso. Você pode ter certeza de que a vida de quem selou esse sacrifício contra ele é infinitamente pior do que a dele. Você pode ter certeza disso. Você quer ver? Como é que é a vida da pessoa que te deu essa oferta? Como é que é a vida dela? Bem-sucedida. Hã? Bem-sucedida. Ela é rica, ela é poderosa, ela é feliz. Ela é feliz. Ela consegue dormir em paz. Consegue. Ela consegue dormir em paz? Com certeza. Olha dentro dos meus olhos. Mentiroso, desgraçado. Fala a verdade. Onde é que ela está agora? Em que situação ela está? A miséria. Aonde ela mora e como é que ela está? Moro num apartamento de luxo, mas vive na miséria. Como é que são as noites de sono dela? Maus, tem como remédio. A vida dela é pior que a dele. Hã? Com certeza. A criatura tem insônia, a criatura dorme mal, a criatura tem depressão, mas foi capaz de colocar 240 mil reais no altar do diabo para destruir alguém. Por isso que eu sempre falo por onde eu passo, não brinque com a sua vida espiritual, não brinque de ser cristão, porque se o diabo tiver uma chance de te pegar, como está fazendo com ele, ele não vai brincar de ser diabo, ele vai caprichar com juros e correção. Por isso que se depois vocês, principalmente vocês que manifestaram, se identificarem com outras correntes, façam. Mas para a realidade de vocês hoje, sexta, domingo e quarta. Sexta pela proposta da libertação e domingo e quarta pela proposta do Espírito Santo. Porque entenda, olha para mim, enquanto você não tiver o Espírito Santo, você é uma presa fácil para o diabo mesmo frequentando a igreja. E é uma bomba relógio que a qualquer hora pode explodir em dor e sofrimento para você e para outras pessoas. Está vendo? A gente começa a falar, ele manifesta por quê? Porque ele não quer que você ouça a receita que vai mudar a sua vida. Amém? Pode mandar esse demônio embora. Com todas as tuas forças e domínio rompidos e quebrados. Sem estardalhaço, porque isso aqui não é o terreiro. Isso aqui tem dono e o dono não é você. Mas para a tua vergonha, traz a falange inteira que te acompanha. Traz a falange inteira que te acompanha. Um amarrado no rabo e no chifre do outro. Agora, rápido, já! Todas as castas que estão aí. Vamos lá, traz aqui reunidas as legiões inteiras que te acompanham nesse corpo. Agora, já! Vamos! Aquele que quer ceifar a alma dele. Aquele que quer matar ele na situação em que está para levar a alma dele. Vamos lá. Aquele que tem de Lúcifer a missão de levar a alma dele, de arrebatar a alma dele. Rápido, já! Isso! Traz contigo a legião inteira. E agora, eu quebro cada feitiço. Eu quebro cada quisila. Eu quebro cada demanda. Eu quebro no corpo, na alma dele, no espírito dele, em toda a vida dele. A bruxaria tá na alma dele, meu tio, não adianta. Como é que é? A bruxaria tá na alma dele, não vai ser igual você. Vocês ouviram isso? Vai ser difícil. A bruxaria não está no corpo, está na alma dele. Você vê que coisa interessante? Quer dizer que a pessoa foi específica, pediu para levar a alma dele para o inferno. Com certeza. Então saiba que você perdeu, porque a gente está pegando de volta. Estamos pegando de volta a alma dele. Estamos pegando de volta a alma dele para colocar no colo do meu Jesus. Seja amarrado, seja queimado. E cada grito de dor que esse menino deu em vida, quem vai dar agora é você. Seja amarrado, queimado. Tenha a sua força e o teu domínio rompidos. E em nome do meu Senhor Jesus, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, com todas as falanges que te acompanham, as legiões inteiras, não fica um rabinho dentro dele, para nunca mais voltar. Sim. E não volta mais. Fica de pé, rapaz. O cabra é grande, hein? Se a tua fé for do teu tamanho, ninguém te segura, hein? Levanta a cabeça, respira fundo. Fala para mim teu nome. Davi. Fala, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. É o Davi mesmo que está aqui, porque o diabo não ia dizer graças a Deus. Amém? Tá bem agora? Tá leve? Tá livre? Vamos começar uma vida nova? Bom. Você ainda tem alguma dúvida
De que só Jesus Cristo é o Senhor? Não. Porque entenda, para você vencer não vai dar para ficar em cima do muro. É verdade. Não vai dar para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. É tudo ou nada. É verdade. Ou tu passa inteiro para o lado de cá do muro, ou então... Porque você ficou 12 anos na bruxaria. Mas mesmo à distância você conhecia o trabalho da Igreja Universal. Certo ou errado? É para valer? Sim. Então chegou a hora de você provar para Jesus na prática que não é paquera, que é casamento. A gente só pode se responsabilizar por você se você levar a coisa a sério. Vai vir recado mal criado? Vai vir. Está a minha mãe aí de testemunha, ela está em algum lugar aí. Que quando a gente decidiu abandonar os espíritos, veio o recado mal criado. Por exemplo, eu me recusei a beber um copo de cerveja com Exu Zé Pilintra e ele falou para mim: tu não bebe comigo, mas a primeira vez que tu beber eu vou te matar. Eu vou te tornar viciado e aos 18 anos eu vou te matar. Aos 18 anos tentaram me matar 3 vezes. 3 vezes no mesmo ano. Em outubro daquele ano eu conheci Jesus e nunca mais saí. Então todas as ameaças que vieram de lá não surtiram efeito. Por quê? Porque eu não tentei enfrentá-los na força do braço. Se eu tivesse me separado deles e tentado enfrentá-los na força do braço, eu teria me arrebentado, porque eu não tenho a força que um demônio tem. Mas eles não têm o poder que só Deus tem. Então o que faz um homem, uma mulher inteligente, quando percebe que o problema é espiritual? Passa a peteca para o Senhor Jesus. Como? Assume uma vida com Deus e deixa Deus trabalhar. Porque a partir daí, não é mais você contra eles, é Deus contra eles. E aí nada vai surtir efeito. Eu cheguei à igreja ameaçado de morte por 2 facções. Na semana do meu batismo nas águas, um dos traficantes que queria me matar morreu numa troca de tiro com a polícia. E o outro pegou 27 anos de cadeia. Saiu há poucos anos atrás, mas já saiu diferente, com a cabeça mudada. Eu recebi notícias de que ele saiu com outra cabeça, com a cabeça mudada. Se você se voltar para a luz, tua briga está comprada. Não há o que temer. Você já está recebendo algum recado mal criado dos espíritos? Quando eu vim para cá, sim. O que falaram para você? Falaram que se eu botar os pés aqui, não precisa nem voltar para casa. Não precisava voltar para casa? É. Você vai voltar para casa. E o Espírito Santo vai trabalhar no coração da mãe e do pai. Eles vão te receber e vão receber bem. E à medida em que eles verem a mudança em você, eles vão querer o mesmo Deus que você. Tá certo? Quando é que eu recebo boas notícias suas? Vindo aqui. Em breve, né? Em breve, né? Hã? Vem cá. Vem cá, vamos descer ali. Vamos descer ali. Vamos descer ali. O cabra é grande, né, pessoal? Misericórdia. É o que eu falo para você. A autoridade não é imposta, é reconhecida. Você imagina um cabra desse tamanho forte. Se eu tentasse enfrentar o demônio dele na força do braço, o que ele fazia comigo, dona Gertrude? É bater no senhor. Não ia sobrar nada. Olha o tamanho do cara. Por isso que você precisa ter o Espírito. Porque quando você recebe o Espírito Santo, presta atenção nisso. Quando você recebe, você se torna uma autoridade contra o diabo. E sabe o que é bacana? Sem a necessidade de título e de nada. Quando você recebe o Espírito Santo, você para de comer na mão dos homens. Porque entenda, cadê o Bispo Gonçalves? Está ali, olha para o Bispo Gonçalves. Quem conhece o Bispo Gonçalves? Quem ama o Bispo Gonçalves? Quem ora por ele? Continue amando, continue orando, mas não aceite comer nas mãos dele. É, porque quem te chamou para te dar o poder de andar com as próprias. E sabe quando é que você começa a andar com as próprias pernas? Quando você é batizado com o Espírito Santo. Porque enquanto você não for batizado com o Espírito Santo, você vai continuar, mesmo dentro de uma igreja de impacto e poder como é a Universal, terceirizando as mudanças da sua vida, sabe? Vivendo de tirinha de quê? De papel. Bispo, pastor, toma, aqui está o nome do meu filho, do fulano, do beltrano, do ciclano. Você não precisa disso. Porque quem tem o Espírito Santo é autoridade, independente de título. Isso é que é glorioso. Ter o Espírito Santo é ter o poder de desfazer as obras do mal e com a garantia de não ser atingida por ele. Isso é forte, né? Quem tem o Espírito Santo está armado para destruir o diabo e está blindado para não ser atingido por ele. Amém? Quem quer dentro de você o que tem dentro de nós? Mas você acha que vai cair do céu? Hã? Quem é que tem orado para o Espírito Santo cair sobre a sua vida? Está orando errado. Porque o Espírito Santo não cai.
Não, e nem descer, não vai descer não. Não, não desce não. Não, não. O Espírito Santo não cai e nem desce. O Espírito Santo é derramado pelo Senhor Jesus. Então quem quer o Espírito Santo tem que estar bem com Jesus. E tem que pedir a Jesus que o derrame. E uma coisa importante, que eu até falei para o bispo Alaô, ele tinha até anotado isso. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, essas pessoas todas aqui que foram libertas, que manifestaram. Vem cá você. Vem cá você. Pode, tem como colocar um blur aqui? Coloca um blur aqui nela para não aparecer. Ó. Fala para ela, bem-vinda. Eu não vou dar o nome dela não, vou falar só a primeira letra, J. Fala, dona J. Bem-vinda. Essa aqui é a dona J, que me procurou antes do culto, depois de anos servindo os espíritos. Foi ela que me entregou a listinha de apetrechos que o espírito mandou para comprar, e que a filha dela já comprou. Está tudo pronto. Está tudo pronto, não está? Ela vai fazer, né? Não, nós saímos. Você tem que orar para ela não fazer, mas ela comprou tudo, não comprou? Comprou. E ela está enfrentando uma luta com a filha. Por quê? Porque ela saiu e a filha quer ficar servindo os espíritos. Mas ela entendeu que não dá para ficar mais um minuto longe da luz. Não é isso? Não é isso? Agora, isso é que é forte. Na situação em que a dona Jota chegou aqui, ela tem como transmitir todos os demônios que estão nela por um filho. Porque entenda, maldições são hereditárias. O Espírito Santo não é. Ou seja, um pai endemoniado deixa um demônio como herança para um filho. Mas um pai batizado com o Espírito Santo não consegue passar o Espírito Santo para um filho. Porque demônios são hereditários. O Espírito Santo é conquistado individualmente por cada pessoa. Então você, por exemplo, que a mãe é convertida, a sogra, seja lá quem for, não se esconda atrás dela. Eu falo isso para o meu filho todas as vezes que eu converso com ele sobre vida espiritual. Falo, Mateus, te aprumes, porque Deus não tem neto. Amém? Amém. Repita isso comigo, Deus não tem neto. Diga, Deus não tem genro. Deus não tem nora. Ah, não, o meu sogro é convertido, eu sou nora de Jesus. Não é não. Ah, meu pai é o bispo Guaraci da Igreja Universal, eu sou neto de Jesus. Não, não é. Porque se Jesus não puder ter um filho em você, outra coisa ele não quer. Você tem que nascer dele. Você tem? Entendeu? Entenda, eu mostrei a porta de saída para o que estava em você. Ele saiu. Você está bem? Como é que você estava quando chegou aqui hoje? Não, estava mal. Estava mal. Tava. E como é que você está agora? Não, agora eu estou bem. Você estava com palpitações, você estava com ansiedade quando chegou, não foi? Como é que você está agora? Não, agora eu estou tranquilo. Está leve? Está livre? Estou livre. Mas saiba, as coisas ruins que eu mandei embora voltam. Porque ele só encontra descanso. Eu vou explicar rapidinho. Posso explicar rapidinho? Bispo Gonçalves, antes de consagrar água, posso explicar rapidinho? Muito bem. Juan é meu filho. Juan é meu? E aquele filho que é da pá virada. Quem aí tem um filho que é da pá virada? Que dá trabalho, faz assim, que arruma uma porção de confusão para você. É o caso do Juan. O Juan é da pá virada. Mas é meu filho. Ele é o quê? E por pior que ele seja, eu não aceito que ele seja disciplinado por outra pessoa. Por exemplo, vem cá você, pastor. Pega o Juan aí, dá um nó nele e joga ele no chão. Vai, pá. Geralmente não é assim que a gente faz? Minha mãe está aí, lembra disso. Eu era criança, um traficante foi lá na venda de casa, porque lá em casa era uma venda, né? Lá vendia tudo. Conhaque, cachaça, doce, leite de cabra, ovo, tudo. E o maior cliente da nossa casa era o tráfico. E aí, a gente era criança, os traficantes iam lá em casa comprar comida, bebida, eles compravam tudo. E aí um traficante foi comprar um doce, eu arrumei uma confusão com o traficante. Eu tinha 8 anos, ele falou que ia me dar uns tapas. Rapaz, minha mãe tem 1,52 m. Ela parece um toquinho de amarra-jegue, desse tamaninho. Mas aquela bichinha, quando estava manifestada, e ela serviu os encostos por muito tempo, eu me lembro que minha mãe apareceu na porta, botou a mão nas cadeiras e disse assim para ele, ô fulano, quer fazer queixa do meu filho? Faz. Mas se tocar um dedo no Guaraci, eu rodo minha baiana e o tempo fecha.
Eu rodo minha baiana e o tempo. Não é assim? Olha para mim. A mesma coisa com Deus. A gente não vale o prato que come, sim ou não? Quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. A gente não vale o prato que come, a gente tem uma montoeira de erro, de falha, sim ou não? Mas Deus não aceita ver a gente disciplinado pelo diabo. Então entenda, quando o diabo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas não encontra. Por quê? Porque a única coisa que dá satisfação ao diabo é a destruição do ser humano. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode atingir a Deus diretamente, mas ele sabe que ele abre um buraco no peito de Deus quando ele consegue atingir um de nós. Porque mesmo a gente não valendo nada, pai é pai, né? E ele sente essa dor. O diabo sabe que a única chance que ele tem de causar uma dor em Deus é quando ele consegue matar, roubar e destruir um de nós. Então ele vai, não encontra lugar de repouso e volta. E se ele não encontra em você alguém mais forte do que ele entra de novo. E o teu último estado é pior do que o primeiro. Quando você tem o Espírito Santo, o diabo fica assim, ó. Andando ao derredor. Entenda, vem cá, Juan. Todos os demônios que um dia Jesus foi lá em Pelotas, está de Pelotas, né? Bagé. Foi lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e tirou do Juan todos os demônios. Eles estão aqui agora, você sabia disso? Andando ao derredor, bramando como leão à espreita de uma brecha. Por que não entra? Porque quando ele vai atacar, ele esbarra num paredão chamado Senhor Espírito Santo. Agora, se o Juan ainda tivesse oco, hoje, com 10 anos de igreja, ele estaria pior do que quando chegou, como infelizmente foi com muitos de vocês até aqui, que até o dia de hoje estava levando uma vida pior do que quando chegou aqui pela primeira vez. Por quê? Porque você não cuidou em preencher o lugar que foi tomado dos demônios com a presença de quem? De Deus. Entenda, eu não quero forçar a barra com você, não quero, mas pelo amor da sua alma, segue a direção. Sexta, pela proposta da faxina. Domingo e quarta, pela proposta do Espírito Santo. Porque enquanto você não tiver, saiba, mesmo dentro da Universal, você ainda é uma presa fácil. Está claro isso? Enquanto você não tiver o Espírito Santo, você é uma presa fácil. Quem me entendeu direitinho? Pergunta para quem está do seu lado se ela entendeu. O que ela respondeu? Disse que sim? Então fala assim para ela: toma juízo e vive. E vive. Amém? Obreiros queridos, dá licença para mim, por favor. Se retirem para as laterais. Todas as pessoas que foram libertas, virem-se de frente para o altar aqui, ó. Aqui, ó. Coloca as mãos aqui em cima. Todas vocês. Coloca as mãos aí. Estenda as mãos para cá. Senhoras e senhores que libertos foram dos espíritos malignos agora, em nome de Jesus, receba agora a paz. Receba agora a paz que excede a todo entendimento, porque vocês vão tirar os pés daqui e nunca mais serão as mesmas pessoas. Inclusive os espíritos malignos que estão brigando para não perder a alma delas. Em definitivo, acabou, para nunca mais voltar. Sim! Amém. Coloca a mão aqui, rapaz. Você está livre. E em lugar dos tormentos, das inquietações, das perturbações, sejam livres agora em nome e para a glória de Jesus. Nós os determinamos curados, libertos e abençoados pelo poder da fé. Amém. Amém? Tem mais gente manifestando por aí, ó, que não manifestou na reunião. Mas graças a Deus por isso. O que estava incubado veio para fora. Amém? Diga: hoje houve salvação e libertação nesta casa. Amém? Vocês que estão aqui no altar, vira para cá. Olha para o bispo. Sê tu uma bênção. Começa aqui,
uma virada de página para vocês. E olha para mim, não se sintam constrangidas com o que aconteceu aqui hoje. Levante as mãos para o céu e dê graças a Deus. Senhora, fala graças a Deus. Graças a Deus. Por quê? Porque eu estou liberta. Porque o que estava incubado veio para fora. Agora você sabe contra o que estava lutando. Sim ou não? E quando a gente não sabe contra o que está lutando, não sabe que armas usar. Sim ou não? Agora vocês sabem exatamente quem era o autor do crime, como a gente viu no filme, né? O enganador foi desmascarado. O verdadeiro autor do seu sofrimento foi desmascarado. E agora vocês estão prontas para assumir uma vida nova. Vocês que estão aqui na frente, quero ouvir falar do pastor lá da igreja por onde você mora, lá vive, que domingo agora você esteve presente. E quero saber que vocês receberam o Espírito Santo. Entra lá nas redes sociais da gente, do Bispo Gonçalves, da minha, da Universal no Rio, na minha. Entra sempre na dos dois, para contar o fruto desta noite. Está na hora da gente começar a receber boas notícias de vocês, sim ou não? Ou não está? Vocês estão bem? Está bem, rapaz? Como é que você está? Hã? Como é que é o teu nome? Anderson. Qual é a sua idade? 30. 30? Como é que você estava quando chegou aqui? Pesado. E agora? Agora eu estou bem, estou feliz. Domingo, o Espírito Santo. E não bastasse isso, tira tempo para buscar em casa. Mostra a sede, mostra apetite por Deus. E Ele vai mudar a tua história. A mesma coisa a vocês todos. Amém? A mesma coisa serve para vocês. Porque o simples fato de você não ter manifestado não significa que ele não estava aí, sim ou não? Mas com certeza, se estava e você abriu o coração, esse maldito voltou para o caminho do inferno. Amém? Podem voltar aos seus lugares, que Deus abençoe. Fiquem todos de pé, por favor. Bem rapidinho. Deixa eu ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Vocês conseguem me ver aqui? Pessoal aí de cima também? Consegue ver a gente aqui? Muito bem. Para a gente terminar e ministrar a paz, fazer a oração da paz, nós vamos amarrar agora. Olha bem para mim, por favor, bem rapidamente. Eu vou ser rápido, mas eu preciso que você me dê atenção. Nós vamos amarrar agora o único demônio, o único espírito maligno, que não basta toda a unção e autoridade que Deus deu para mim, para os meus companheiros, para tirá-lo da sua vida. Há um demônio que não tem bispo, pastor, obreiro, obreira, por mais qualificado que seja, que tenha como tirá-lo da sua vida, a não ser você própria, quando, por livre e espontânea vontade, se torna dizimista fiel e uma ofertante despojada. Para você entender melhor, se puder colocar para mim em tela cheia, bem rapidinho, Malaquias 3, 10 e 11, só quero esses dois versículos, mais nada. Coloca aí para mim, Malaquias 3, verso 10 e versículos 3, 10 e 11. A receita que Deus dá para vencer a miséria. Trazei os dízimos do salário à casa do tesouro. Não é isso? Aonde vocês estão lendo isso? Trazei. Um minutinho. Então caiu por terra. Caiu ou não caiu? Aquela desculpa de algumas pessoas que dizem assim: eu não sou dizimista porque eu não estou trabalhando. Mas quem disse que dízimo é 10% de salário? O português da Bíblia é o mais correto do Brasil. Bispo, onde é que se fala o melhor português do Brasil? No Sul, no Rio? Não, na Bíblia. O português mais correto da nação está na Bíblia. Ele é claro: trazei todos os dízimos, ou seja, dízimo do salário, dízimo de um dinheiro que você acha na rua. Diga que assim seja. Porque geralmente dinheiro na rua alguém sempre acha antes de você, mas eu já estou contando com milagre. Amém? 10% de um dinheiro que um parente te dá de presente, fala que assim seja de novo. Que hoje, geralmente a coisa está feia, parente aparece pedindo, dando só um milagre. Mas já estou contando com... O que significa isso? Vamos lá. Muito ou pouco, empresário ou empregado, morando em casa própria ou alugada, qualquer um de vocês pode ser dizimista. Por quê? Pouco ou muito, sempre passa alguma coisa pelas suas mãos. Passa ou não passa? E Jesus disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, não é dízimo de salário, é 10% de qualquer coisa que nos chega às mãos, não importando dia, hora, lugar e valor. Amém? Siga, por favor.
E depois fazei prova de mim. Então trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja. E depois do dízimo, fazei prova de mim, que é a oferta. Se eu não vos abrir janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos tal, sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Siga. E por causa da unção do bispo Gonçalves, repreenderei o devorador. E por causa da visita do bispo Guaraci ao Rio Grande do Sul, repreenderei o devorador. E por quê, hein? Por que, senhora? Repreenderei o devorador. Então, lá, primeira frase. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Por causa de vós, quem? Por causa de nós. O dizimista e o ofertante. Fiel. Então entenda, o espírito da dívida, da miséria, o espírito da pobreza, é o único demônio que a minha autoridade espiritual não basta para te ajudar. A minha unção, a unção do bispo Gonçalves, sem seu dízimo e oferta voluntários, porque também não adianta fazer bicudo com cara de velório. Sim ou não? Sim. Porque Deus ama quem dá? Com alegria. Mas quando você dá com alegria, a gente não precisa nem orar pela sua vida financeira. Sabe por quê? Uma oferta sincera e despojada, um dízimo sincero e despojado tem boca. Você vê que o sangue de Abel clama até o dia de hoje. De uma oferta sincera, de um dízimo verdadeiro, sai uma oração infalível, mais importante do que a minha. A minha oração pela sua vida financeira faz muito menos por ela do que o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Então, para o bem de todos nós, nos tornemos a partir de hoje, desde que queiramos, dizimistas e ofertais. Porque dízimo e oferta é como marido e mulher. Um não produz sem o outro. Com o dízimo, eu repreendo o devorador. E com a minha oferta, eu multiplico as minhas posses. Amém? Partindo desse princípio, o bispo Gonçalves vai fazer agora uma oração para que Deus lhe abra todas as portas e caminhos de uma vida digna. Enquanto ele faz isso, desde que você queira e creia, você vai preparar o melhor dos seus dízimos e das suas ofertas para Deus. Amém? Quem precisar passar o seu cartão de crédito ou débito, eu não sei como é que ficam as maquininhas aqui embaixo, vão ficar aqui. Quem quiser fazer um Pix ou uma transferência, aparece na tela. A única coisa que você precisa é enviar o comprovante para aquele número de telefone, porque enquanto o teu comprovante não chega, a sua oferta não chega para nós. Amém? Quem entendeu direitinho? Se prepara aí, por favor. E desde que isso seja feito de todo coração. Bispo Gonçalves, por favor, queria que o senhor abençoasse a vida econômica do povo. Estende a mão. Você que vai trazer, pode vir enquanto isso. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos. Sabemos que muito vale a oração que é justificada pela fé. E é pela fé que nós abençoamos a vida dos dizimistas, dos ofertantes, daqueles que agem a sua fé em direção ao teu altar. Que o Senhor venha multiplicar, abra as janelas dos céus, como está escrito, e que esta pessoa venha viver dias de novidades na sua vida financeira. Se você não tem nada, levante a mão para o céu. Talvez você já tenha dado a sua oferta hoje. Talvez você não tenha nada para dar. Quem sabe você está pela primeira vez e não entende o que é oferta. Nós queremos te abençoar. Estende a mão para o céu e seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus. Seja a sua mão lavada, e toda a miséria, toda a amarração, tudo que impede o seu avanço, o seu crescimento, saia da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos grandemente abençoados, e quem crê, amém, graças a Deus. Amém. Pode ir então,
até a sacola mais próxima, até o alforje mais próximo de você, entregar os seus dízimos e ofertas. Enquanto o bispo orava, algumas pessoas já vieram, e as demais que quiserem fazer aqui em cima, lá embaixo, né, lá em cima, aqui embaixo, lá na igrejinha, onde tiver gente, por favor, bem rapidamente, mas por favor, com um sorriso nos lábios, hein? Porque uma oferta que é dada com tristeza, ela não traz nada, nem para você, nem para a obra. Amém? Enquanto isso, cadê o bispo Alaô? O bispo Alaô falou para mim que tinha notícia boa. Cadê? Cadê o microfone? Vem cá, senhoras. Olha que bacana, pessoal. Quem lembra do desafio das mulheres hemorrágicas lá no início do culto? E aí? Fala. Fala com elas, bispo Alaô. Conversa com elas aí. A senhora disse que já até passou por cirurgia, não foi isso? Foi sim, bispo. Eu passei em 2016 a cirurgia. Foi sangrando há quanto tempo? Desde 2016 que eu tenho endometriose. Olha aí. E quando a senhora entrou aqui hoje, estava sob efeito do sangramento? Sim, senhor. A obreira foi com a senhora? Foi sim, Cadê senhor. a obreira que foi com elas? As obreiras que foram com elas tinham que estar do lado delas, para testar o que viram. Cadê as obreiras que estavam com elas? Obreiras, cadê? Duvido que as obreiras foram arrebatadas. Jesus não ia levar elas e me deixar aqui. Vem cá. A senhora foi com ela? Sim, bispo. Com quem que a senhora foi? Sim, senhor, fui com essa. E aí? Estancou tudo, bispo. Nada? Nada. Nem não uma pingou gotinha? nada, nem uma gota. A senhora foi com quem? Com ela. E aí? Tem nada. Nada? Nenhuma gotinha? Agora- Desde 2000 e quanto? 16. A senhora como é que chama? Jane, A senhora estava sangrando há quanto tempo? desde março do ano passado. Desde março do ano passado. E a senhora entrou aqui hoje sob efeito do sangramento? Sim. E aí? Sangrou, parou. E aí, obreira? Ela estava com uma toalha que ela falou, mas chegou lá, bispo, não pingou mais nada, não E saiu mais E nada. ela estava usando uma toalha? Sim. Olha que coisa forte. A senhora estava usando uma toalha para não vazar o sangramento. E agora? Agora não tem mais nada, não pingou mais nada lá. Mais uma mulher hemorrágica no currículo do meu Jesus. Olha aí. E a senhora? Eu sofro um sangramento, pastor, aos 9 anos de idade. Fazia 38 anos que eu venho sofrendo um fluxo de sangue. E hoje, para a honra e glória do Senhor, quando eu fazia xixi, vinha muito. E hoje não tenho mais nada, está limpo, estou curada, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E Ele não falha. Amém? Amém. Queria que vocês três acompanhassem elas, né? Aqui não, acompanhar de volta para o lugar não. Acompanhassem espiritualmente elas. Inclusive essa senhora que está com o router, para medir a pressão dela e ver como é que ela está. Cuida delas, até que elas estejam batizadas com o Espírito Santo. As três, tá bom? Vão com Deus. Cadê o Bispo Gonçalves? Bispo Gonçalves, o que o senhor quer que a gente faça com essa água, Bispo Gonçalves? Vamos consagrar a água. Nós vamos consagrar a água para o novo tratamento espiritual que vai acontecer dia 1º de setembro. Amém? Dia 1º de setembro, quando nós abrirmos esta água e colocarmos uma gota na água que você vai trazer, a sua água vai ser o remédio espiritual do médico dos médicos para curar todas as enfermidades. Então vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo que é apresentado ao Pai, em nome do Filho, e na comunhão com o Espírito Santo é santificado. Meu Deus, põe dentro desta água da tua unção e virtudes, porque no exato momento em que esta criatura beber, meu Pai, todas as feridas têm que se fechar, as de dentro e as de fora. Em teu nome, nós as consagramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amém? Está feito. Levante as suas mãos aos céus. Meu Deus, em lugar dos tormentos, das inquietações, das perturbações, do desespero, faz esse povo tirar os pés daqui completamente livre. Recebam eles agora, do teu Espírito, a paz que excede a todo entendimento, e aos anjos que o Senhor enviou para cuidar da vinda, que eles se multipliquem na volta. Leva este povo para casa, para o trabalho, hospital, seja lá para onde for, debaixo da mais perfeita paz, segurança
e proteção, pois em teu nome nós os declaramos livres de toda a obra do mal e entregamos eles para o Senhor, verdadeiros templos do Espírito Santo. Agora tem lugar para o teu Espírito dentro deles, então coloca a tua presença neles, e todos que creem digam amém, e graças ao nosso Deus que reina e vive para todo sempre. Amém? Me perdoem por ter passado um pouquinho do horário aí, mas é que faz muito tempo que eu não vejo vocês. Que Deus abençoe. Um abraço, vão com Deus. Me dê licença. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus. Tua vontade, ó Deus.